Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal da Wine Cult, que é o meu espaço de vinho, onde eu falo sobre essa bebida tão milenar, tão repleta de história, de cultura e de muito prazer e de experiências incríveis que ela pode gerar. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou sommelier com a formação do ISG e W73 e eu tenho também esse canal aberto aqui para vocês com perguntas, respostas e muito mais. Espero que vocês gostem dessa jornada. Já tenho alguns vídeos gravados, mas vou intensificar aqui mais conteúdos especiais sobre o mundo do vinho. Eu trabalho muito com cursos, mas também com confrarias, fazendo confrarias de vinho, e o meu prazer é ensinar. Então, eu organizo toda a estrutura mesmo para funcionar as confrarias, eu dou assistência para várias e monto todas as aulas, estou presente, já fiz também aulas da qual eu só monto a aula e a confreira que ministra a aula, mas em geral sou eu que monto a aula e eu sempre tento trazer algo cultural e algo que seja diferente do contexto. Aqui no nosso canal vou tentar passar algo especial para vocês, que a gente vai aprendendo aos poucos aqui comigo no mundo do vinho. Qualquer dúvida é só colocar aqui no nosso chat, aqui nos comentários, que eu responderei para vocês com muito prazer. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Como eu disse, já tem outras aulas também, mas agora vou começar a intensificar para valer aqui. Espero que vocês gostem de tudo. Então, vamos lá. A primeira aula que eu montei é uma aula especial. A gente vai falar sobre espumantes. Os espumantes, eles são vinhos muito especiais e são símbolos de festas e comemorações. Então, nada mais como para a gente iniciar mesmo essa jornada, vamos começar comemorando. Então, eu vou fazer a aula um sobre espumantes e depois eu vou continuando com esse assunto, então espero vocês caminhando aqui comigo nessa jornada. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para vocês ficarem saber quando vai ter eventos, lives e muito mais. Teremos muita coisa legal por aqui e espero que vocês acompanhem tudo isso comigo. Então, vou começar esperando minha tela. Então, essa daqui são, como eu disse para vocês, eu dou aula para confraria, também tenho vários cursos de diversos temas, também faço assessorias, né, para eventos corporativos também, então faço aula para corporativo, faço aula particular, trabalho como personal sommelier, e eu gosto muito de montar materiais que possam interagir e vocês conseguirem entender melhor todo o contexto. Então, minhas aulas em geral vão ser mais ou menos assim, mas ela vai ter outras também com experiências práticas, assim, no dia a dia, como, por exemplo, eu já tenho uma incrível aqui montada para vocês, que sobe na semana que vem sobre mesa posta. Então, a gente vai falar onde fica as taças da mesa posta, então semana que vem já está tudo gravadinho por aqui. Mas vamos começar agora com a primeira aula de espumantes. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um espumante? Então, o espumante, ele é diferente de um frisante. O frisante, ele também tem aquela borbulha, porque a gente pode olhar na garrafa. Como que vocês sabem a diferença? Primeiro que tem que estar escrito no rótulo, tá? O frisante, ele vai ter, segundo a legislação nossa, a legislação brasileira, ele pode ter até 1 atm de pressão. E ele pode ser produzido injetando gás carbônico ali dentro da garrafa. Então, necessariamente, ele não precisa ser feito de um método natural, como vai ser feito os espumantes. Enquanto que o espumante, ele tem que ter dentro da garrafa, no mínimo, 4 atms de pressão. Então, é obrigatório, segundo a nossa legislação. E ele tem que ser produzido de forma natural. Então, vocês já começam a entender a diferença do frisante e do espumante. Então, o frisante é aquele vinho que tem uma leve borbulha, diferente dos espumantes em geral. Agora a gente vai entender as diferenças dos espumantes. Mas antes de mais nada, vamos lembrar uma característica que vai fazer toda a diferença para vocês entenderem o processo dos espumantes. Primeiro, para a produção de um vinho, seja ele tinto, branco ou rosé, ele precisa acontecer a fermentação alcoólica. Como que acontece essa fermentação alcoólica? Ela vai ser adicionada no mosto ou no suco da uva branca, por exemplo, ou no mosto, como está aqui na imagem. Ele vai ser adicionado açúcar e levedura, quer dizer, na verdade, o açúcar, perdão. Ó, o açúcar
ele é proveniente da uva mesmo, então a uva já tem o açúcar, mas eles adicionam então uma levedura. Esse componente, açúcar e a levedura junto, eles vão se transformar numa fermentação alcoólica. Então geralmente eu digo assim, para vocês poderem entender, a levedura quando foi adicionada, ela vai como se ela fosse comer o açúcar da uva. E esse comer, consumir esse açúcar, ele vai gerar uma energia, então vai dar energia para essa levedura e ela vai transformar numa energia chamada fermentação alcoólica. Então é a hora que é transformado o açúcar em álcool. E aí acontece a fermentação alcoólica, e isso vai transformar em álcool e gás carbônico. O gás carbônico, nos vinhos tranquilos, que são a maioria dos vinhos, sem ser os espumantes, eles vão para a atmosfera. Agora, enquanto isso, no caso do espumante, o gás carbônico fica dentro da garrafa. Mas então, para vocês entenderem, precisamos do açúcar da uva com a levedura. A levedura consome o açúcar e transforma ele em álcool e gás carbônico. Então, isso é a fermentação alcoólica. Deu para entender até aqui? Então, vamos entender que a gente tem um vinho que foi feito desse jeito, com o gás carbônico que foi para a atmosfera. Esse vinho, a gente vai chamar ele de vinho base, tá certo? Agora, vamos começar a entender. Então, quais são os métodos de produção? A gente vai encontrar dois tipos de método de produção no caso dos espumantes. Existem até outros, mas a gente vai falando isso no decorrer, mas os dois principais, vai ter o método Ast, que eu vou falar também aqui para você, e alguns outros. Mas os dois principais vão ser esses dois métodos. Então, o primeiro método a gente chama de champenoise ou método tradicional. Esse método, ele é conhecido por ser feito na região de Champagne. Então, Champagne é um espumante da região de Champagne. Então, o método tradicional é utilizado como no Champagne, no Cava, por exemplo, no Franciacorta, que é um vinho italiano, e também em todos os vinhos, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, produzimos excelentes espumantes. E esses espumantes, se ele vier escrito método tradicional, quer dizer que ele foi feito pelo método Champenoise. Ele vai estar escrito no rótulo, certo? E existe um outro método, que é o método Charmat, ou método Tanque. Então, esse outro método a gente vai encontrar no caso de um Prosecco, por exemplo, ou desses vinhos dos espumantes mais simples, que eles não vêm escrito nada no rótulo. Qual é a diferença entre os dois? Então, o método tradicional, lembra que eu falei que a gente precisa ter um vinho base que foi feito daquele jeito que eu passei no slide anterior? Então, foi feito um vinho base. Para acontecer de ficar o gás carbônico na garrafa, vai ser feito uma segunda fermentação. E essa segunda fermentação vai ser adicionado novamente açúcar e e levedura. Então, adicionando esse açúcar e levedura, ele num vinho que já está pronto, modo de dizer, tá? É só para vocês entenderem a didática. É lógico que tem toda uma um jeito, né, uma filosofia linda de se fazer cada vinho base para dar esses espumantes, tá certo? Então, mas enfim, deu para entender, né? Então foi feito nesse vinho, foi adicionado novamente o açúcar e a levedura. Daí, nesse processo, vai acontecer de novo uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação, ela pode ser feita em dois jeitos, ou na garrafa, então eles adicionam no próprio, o vinho base já está na garrafa e é adicionado dentro da garrafa, ou então ele pode ser feito no método tanque, que são aqueles tanques de inox. Então são dois processos diferentes, mas os dois precisam do vinho base e adicionar a levedura. Deu para entender até aqui? Então, nada mais é do que, primeiro, temos um vinho base. Tipicamente, ele tem que ser seco, de acidez alta e nível baixo de álcool, tá? Então, ele precisa ser um vinho com essas características, porque ele vai ser adicionado mais açúcar. Então, imagina senão ele vai ficar muito doce se ele já é doce. Então, ele precisa ser seco e, principalmente, ele ter uma acidez bem presente e pouco álcool. Mas esse vinho já tem que ser de qualidade. É ele que vai gerar
os outros processos depois, principalmente no método que eu vou ensinar vocês. Então, a qualidade do vinho, tudo depende do espumante, tudo vai depender desse vinho base. Aí a gente vai acontecer a segunda fermentação. Então, vai induzir uma segunda fermentação, onde são adicionados novamente, ou na garrafa ou no inox, vai ser adicionado açúcar e levedura nesse vinho base. Essas leveduras vão novamente consumir o açúcar que está ali dentro, que a gente colocou mais açúcar, mas vai ser consumido novamente. O açúcar transformando em álcool e CO2. Então, por isso que a gente fala que tem duas fermentações quando tem o processo do espumante. Então, ele é feito naturalmente, diferente do frisante que pode ser adicionado. Para evitar, né, que o gás carbônico escape, a segunda fermentação ela deve ser feita num lugar fechado. Esse lugar pode ser a garrafa ou o tanque, tá? Que agora eu vou explicar para vocês o método tanque. Então, esse método tanque é também conhecido como método Charmat. Então, como eu comentei com vocês, tem o vinho base e ele é colocado num ambiente fechado, que é aqueles tanques de inox, tá? Então, esse vinho base está lá. E ele vai ser adicionado a levedura e o açúcar. Começa a acontecer a segunda fermentação ali dentro e que vai criando as borbulhas. Só que agora tem borra ali dentro, porque ficou com as leveduras ali dentro, porque foi adicionado novamente. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão retirar através de uma filtragem, eles tiram essa levedura depois que todo o processo aconteceu, ele tira essa levedura e o vinho vai ser engarrafado sob aquela pressão que vocês já conhecem da tampa e vedado com a rolha e o mussolê, que é aquela gaiola de arame que prende os vinhos. O resultado desse vinho, predominantemente, ele tem o gosto do vinho base. Então, como eu comentei com vocês, o vinho base ele é super importante para que esse processo possa ter qualidade. Então, tudo vai depender dele, principalmente no método Charmat. Então, eles são produzidos dentro desses tanques de inox, como eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Então, recapitulando aqui, vinho base, então tem o vinho base dentro do tanque de inox, ele vai adicionar açúcar e levedura e vai produzir uma segunda fermentação. Aí vai acontecer uma filtragem e aí eles vão fazer uma dosagem. O que que significa essa dosagem? Aqui é adicionado mais açúcar, vamos dizer assim. Então, a gente adiciona o licor de expedição. Nesse momento, é a hora que vai distinguir o nível de açúcar do caso dos espumantes. Então ele vai ser o Brut, o Nature. Quando ele é Nature, ele não foi adicionado nada. O Brut foi adicionado um pouco de açúcar. Tem o Extra Brut, então tem o Nature, Extra Brut, Brut, o Dolce. Então ele tem o meio seco. Então ele tem algumas classificações que vai depender dessa dosagem aqui, eles adicionam um pouco mais de açúcar para poder identificar os estilos de espumantes através do nível de açúcar. E aí ele vai ser levado para a garrafa e entrar no mercado e deve ser consumido rapidamente. Todo espumante, a não ser um grande champanhe, que você pode guardar ele por mais tempo, ou um grande Franciacorta, ou algum grande espumante do mundo, com o método champenoise, você consegue guardar por mais tempo. Esse método, ele é para um consumo um pouco mais rápido. Isso não quer dizer que seja de baixa qualidade, tá? Existe excelentes prassecos produzidos na Itália, que são muito bons, que são complexos, que são vinhos que, assim, que têm, inclusive, um valor elevado um pouco mais alto. Então, não quer dizer qualidade. O outro tem mais qualidade, o método de champanhe só porque é de champanhe tem mais qualidade. Não, tudo depende do produtor, tudo depende de N fatores que vai trazer mais qualidade para esse vinho. Então, são estilos diferentes, não são o mesmo, tá? Então, são estilos diferentes e tudo vai depender para que momento você quer. Então, aonde que a gente vai encontrar? O principal que a gente vai encontrar, na verdade, existe muitos aqui no nosso mercado brasileiro, existe muitos, só não se ele não tiver escrito método tradicional, ele é feito desse método que eu estou explicando aqui para vocês, mas o classicão mesmo, é o Grande Prosecco, que é um vinho da região do Vêneto, na Itália. Ele tem esses aromas, uns aromas do vinho base, mas ele vai trazer muita nota de maçã verde, de melão, umas notas florais e inclusive um pouco de amêndoas.
A uva utilizada, ela chama glera. E aqui no Brasil, vocês já vão encontrar em alguns rótulos escrito glera. No, quer dizer, eles estão, alguns escrevem Prosecco e outros escrevem glera. Existe um movimento ali na região do Prosecco, tentando tirar esse nome do resto do mundo para que fique algo específico só da região ali mesmo, mas ainda está em andamento, então ainda pode ser utilizado o nome Prosecco, mesmo não sendo um vinho da região do Vêneto. Mas alguns produtores aqui no Brasil já estão identificando só como glera. Quando for glera, vocês já sabem também que é feito por esse mesmo método. Ele é um vinho versátil, ele é um vinho, pode ser apreciado desde o aperitivo até um prato mais leve, que é diferente do champanhe, do método tradicional, que ele acompanha até pratos mais complexos, pratos mais pesados, porque ele é um vinho mais pesado. Esse vinho, um espumante com esse método, ele é muito mais leve, ele é aquele vinho guti-guti de tomar, bem gostoso e que vale super a pena. Eu gosto sempre de mostrar mapa para vocês entenderem e se localizar. Então, só para vocês entenderem, então aqui a gente está na região do Vêneto. Então, aqui é a Itália, né? Aqui são todas as regiões produtoras, olha como a Itália produz bastante vinho. E aqui é a região do Vêneto. Vou passar ele para cá, então aqui está a região do Vêneto, e a gente vai encontrar aqui também, nessa regiãozinha aqui, que é essa aqui, ó, a região o Vêneto está aqui, tá? É esse aqui, não aqui, é esse aqui. E aqui do lado, então, ó, seria essa região e essa. A gente também encontra Friuli Venezia Giulia, que ela também a gente pode encontrar um pouquinho, algumas regiões produtoras de Prosecco, que são bem interessantes. Então, esses daqui são regiões produtoras, mas aqui é o principal, tá? É aqui que a gente vai encontrar as regiões do Prosecco. Então, por exemplo, a principal região, a gente vai encontrar Conegliano e Valdobbiadene. Então, ela vai ter essa denominação de origem qualificada. Então, são regiões bastante importantes. Então, quando vocês encontrarem no rótulo esse nome aqui, com certeza ele vai ser um espumante já de uma qualidade mais com complexidade, de grandes produtores. Então, ele vem denominado no rótulo a sua denominação de origem, qualificada e garantida, tá? Que no caso aqui do Valdobbiadene ou Conegliano, tá certo? Então, essa daqui é a região do principal, então a gente vai encontrar aqui no Vêneto, que é ele que vai levar o nome de Prosecco. E aí eu gosto também, sempre das minhas aulas, de mostrar o mapa para vocês poderem entender um pouco mais da região. É lógico que aqui está isolado, uma mini região, nada como estar na região, mas aqui é um lago bem famoso lá, o Lago de Garda, e aqui fica assim, muitos vinhedos ficam em volta desse lago, mas na verdade o Vêneto não quer dizer só essa região. Existem muitas outras ali, mas vale a pena um passeio por aqui que é maravilhoso. E aqui, Friuli, Venezia Giulia, que ele é uma região mais de serra, ele já está uma região que tem bastante serra, que também é uma região lindíssima, que vale a pena a visita. Agora, vamos falar um pouquinho da harmonização. Como eu comentei com vocês, o método Charmat é um vinho muito versátil, ele é bem gostoso para a gente harmonizar com aperitivos e pratos leves, e também alguma coisa que leve fruta. Então, por exemplo, se a gente pegar uma salada, acompanha muito bem saladas, por exemplo. Se a gente pegar uma salada que vai camarão, uma salada acompanhada com fruta, sabe assim, que tem manga, que tem alguma coisa que faça maçã verde, que faça link com os aromas desse vinho, vai ficar super gostoso. É um vinho que harmoniza super bem com uma boa salada, uma saladinha que leva um atum, um pouquinho de fruta, uma salada bem elaborada, vai super bem. E também com pratos principais, aí a gente pode escolher peixes mais leves, mais algum salmão, também não salmão com creme. Nada que vocês vão utilizar, ele vai utilizar creme, tipo algum creme de queijo, senão aí vai ficar muito pesado para esse tipo de vinho. Lagostas também, umas lagostas mais sem muitos acompanhamentos em excesso que pode trazer um pouco mais de gordura, mas ele também é uma boa escolha. Ou algumas carnes brancas também, como um frango, mas como eu falei, nada de muito molho, porque se tiver muito molho, aí ele também, esse espumante, ele não vai conseguir, a comida vai passar um pouco dos aromas dele.
mas qualquer hora a gente vai falar sobre a harmonização. E eu vou subir lives também aqui, eu já fiz uma live de harmonização e em breve eu subo ela aqui também para vocês, que aí vocês aprendem um pouco mais sobre esse universo da harmonização. Tem muita coisa boa para falar sobre vinho, não é mesmo? Então, é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês e brindar com vocês a nossa jornada aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira de muitas aulas, eu vou aprendendo também aqui com vocês. Então, eu aceito sugestão, aceito que pode mandar para mim comentários, que eu vou gostar muito de saber o que vocês estão achando. Espero que seja útil para quem gosta de vinho e tenho vários convites aqui para fazer. Eu tenho um e-book Como Ler Rótulos de Vinhos. Eu tenho também um curso que chama Método Winecult. Já faz 5 anos que eu trabalho com confrarias e com cursos, e eu desenvolvi um método para poder ensinar essas pessoas, tanto na confraria como através dos meus cursos, de um jeito diferente. Porque além do vinho, eu gosto de ensinar as pessoas a receberem, porque eu estou muito acostumada com isso. Na minha casa, onde acontece todos os eventos da Wine Cult, é um espaço na casa dos meus pais, que eles são é um espaço super acolhedor, e que a minha mãe gosta de montar a mesa posta. Então, receber as pessoas fez parte da história da Wine Cult. Então, nada mais justo do que eu passar também nesse meu curso, o Método Winecult, a ideia de o que você pode aprender tanto na mesa posta, como receber, como fazer welcome drinks, como ideias de degustações diferentes. Eu gosto de criar, eu gosto de criar eventos diferentes. Então, nesse curso, ele não é só aprendizado de vinho, ele está super completo com o aprendizado, com a metodologia que eu criei com esses 5 anos, só trabalhando com isso. Então, além de tudo, eu acrescentei como você receber convidados, como você ser bom anfitrião, um pouco da etiqueta, de mesa, de recepção. Então, espero que vocês também possam conhecer o nosso método, vai tudo estar aqui no link abaixo, tá bom? E também temos a nossa comunidade da Wine Cult, ali eu posto todas as nossas lives que vão acontecer, descontos especiais, descontos no nosso e-commerce. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui nessa jornada. Espero que vocês gostem e eu espero vocês na próxima. Ah, e não esquece, segue a gente e manda para alguém que gosta de espumante para poder aprender junto com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.